Você sabe de onde vem o alimento que está em sua mesa todos os dias? A agricultura familiar é responsável por boa parte da produção pecuária em nossa região. De cada 10 alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros, 7 vêm de propriedades pequenas, mantidas por mão de obra familiar. Apesar da importância do setor, os produtores enfrentam muitos desafios, entre eles o da permanência do jovem no campo. E aí, se interessou pelo assunto do programa de hoje? Fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto de extensão que iremos falar hoje trata da sucessão rural e de como o incentivo à pecuária bovina pode auxiliar a manter o jovem no campo. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor mestre em reprodução animal, João Inácio do Canto. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O dia a dia da Helena é assim, no meio do rebanho. Ela já está bem acostumada. Na propriedade rural onde ela mora, em Fagundes Varela, distante 120 quilômetros de Passo Fundo, a jovem ajuda os pais com a produção de vacas leiteiras e suínos. Ela é um bom exemplo de que ainda tem espaço para jovens no campo. O que eu vejo é que muita gente sai da propriedade para trabalhar fora, pensando como se não tivesse mais trabalho para eles e tal. Só que o problema é que agora a maioria que trabalha nesse meio tem mais idade e já está ficando difícil, né? Daí eu acho que o jovem devia ficar também para trazer mais tecnologia e ver isso aí como uma oportunidade de ganhar dinheiro também. A Clarice também faz parte do time jovem do campo. Ela acredita que os jovens podem levar mais tecnologia às propriedades, já que hoje apenas 6% da população rural tem formação superior. Tem umas que estão bastante evoluídas já, mas tem umas que ainda estão, digamos, no passado, né? Mas isso com o tempo as pessoas vão se adaptando e vão mudando o pensamento, porque tem muitos ainda que têm a cabeça antiga, né, dá pra se dizer. E o jovem seria importante daí para trazer isso que a gente está aprendendo aqui, muitas vezes o pessoal não tem nem ideia do que não que tem a gente contato, né, com isso. Porém, casos como o da Helena e da Clarice fazem parte quase de uma exceção. De acordo com o último censo rural, restam apenas 276 mil produtores com menos de 30 anos no campo. Apenas 5% do total. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Bibiana. Seja bem-vindo ao nosso programa. O prazer é meu. Acho que é sempre interessante a gente poder compartilhar das ações que a gente tem feito junto à universidade e levar essas ações para a comunidade, né? Que é o que nos interessa, é fazer essa divulgação da tecnologia, do conhecimento, né? Se produz tanto na universidade e muita coisa impacta diretamente a vida das pessoas, como esse tema na nossa região. Sem dúvida. Tu estava falando na chamada dessa matéria sobre a dificuldade que o setor primário tem de manter o jovem no campo. Eu queria trazer uma informação que muitas vezes a gente nem se dá conta disso, mas 80% dos empreendimentos e empresas do Brasil são de origem, empresas familiares e que passam por um processo de sucessão, que também é tão complicado quanto o processo no campo, só que tem as suas peculiaridades, né? O que acontece no campo é que os produtores ainda não têm a maturidade de dar esse encaminhamento como as empresas maiores. As empresas maiores elas trabalham já com bastante tempo para escolher o sucessor, fazendo o passo a passo de transição do dono da empresa para aquele que vai herdar a empresa. Muitas vezes tem mais de um filho. Um processo mais organizado, muito talvez. Muito mais organizado, sem dúvida. Isso tem que chegar no campo. A gente de fora tem a impressão que a sucessão no campo é algo natural e certeira. Não é verdade. Eu tenho observado que a gente tem saído muito a campo com os nossos alunos, né? O curso de veterinária e de agronomia, enfim, a universidade tem esse caráter de ir para a comunidade. E na veterinária não é diferente. Como eu trabalho com reprodução animal e os meus colegas também, a gente está sempre visitando os produtores, né? E uma coisa que me chama muita atenção, e por isso que a gente tem que englobar as outras especialidades para discutir, não é só a questão da produção do alimento, mas é a questão da gestão da família, da saúde da família, da questão do relacionamento familiar, etc. Essas coisas têm que ser bem elaboradas, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção são dois perfis de jovens que se encontram no campo,
que são totalmente opostos, né? Tu já deve ter ouvido falar, eu acho que o telespectador também já deve ter visto isso, que são aqueles jovens que são oriundos do interior e que, em momento algum, passa na cabeça deles voltar para a origem, né? Seja no negócio que for, no campo ou não. Ou seja, eles vêm para a cidade e não querem mais voltar, não querem independente do que esteja acontecendo lá. Exatamente. E tem um outro tipo um outro perfil de jovem que eles são apaixonados de uma forma pela sua origem, que a única coisa que eles querem é voltar para esse local. A questão é a gente conseguir mobilizar os jovens, né? Claro que todo mundo quer buscar a sua felicidade, né? Ninguém pode ser forçado a assumir uma coisa que não quer. Mas acho que o grande desafio é conseguir despertar no jovem o potencial de felicidade que ele vai ter trabalhando numa coisa que ele vai herdar de família, que muitas vezes outros gostariam de ter e acabam não tendo esta oportunidade. Isso tem a ver também muito com a urbanização do mundo, né? O mundo crescente foi se tornando crescentemente urbano e a gente deixou de olhar para o campo, né? Até para quem cresce no espaço urbano também olha pouco para o campo, porque também poderia se voltar para essa região e, ainda que não fosse uma sucessão, acabar produzindo e indo trabalhar nessa área, e a gente também tem a tendência a ficar olhando para a cidade, né? Eu acho que tem um aspecto aí da questão da viabilidade da propriedade. No caso mais específico do meu trabalho, que é a pecuária de corte, pecuária de leite, né? O agronegócio, ele é responsável no Rio Grande do Sul, é o quarto PIB do Brasil, do Brasil, o quarto, vamos dizer assim, o maior PIB do PIB nacional. E desse PIB, 30% ele vem da atividade agro. Da agropecuária e da agroindústria, enfim, em cerca disso. Entretanto, muitas propriedades, inclusive propriedades de leite, mais especificamente, em função de uma série de aspectos de tecnologia, de mercado, de preço, muitas vezes as famílias elas lutam para conseguir se manter no mercado e muito mais se manter numa condição de receita que seja atrativa. Então, eu acho que um dos aspectos que pesa muito, sem dúvida, né, na decisão de permanecer no campo ou não, é o conforto, é a tecnologia, aquele orgulho de poder trabalhar no campo com uma dignidade e com um certo poder aquisitivo para fazer as coisas que lhe for do seu desejo, né? Agora, professor, essa questão da tecnologia, muito pontualmente, eu fico imaginando que nesse momento, hoje, num processo de sucessão, a tecnologia seja um grande desafio, para não dizer problema. Existe um desejo do jovem por essa tecnologia e não existe uma resistência por parte do produtor. Bom, eu fiz a minha vida inteira de outro jeito, agora vem alguém e me diz que eu tenho que comprar um aparelhinho para colocar lá e isso vai mudar tudo. Quer dizer, é possível perceber essa resistência e, ao mesmo tempo, esse desejo de levar a tecnologia para o campo? Não, eu acho muito legal essa reflexão, sabe? Quando eu fui convidado para fazer o programa, eu estava fazendo algumas reflexões, algumas revisões, inclusive, né? E eu gostaria de abordar essa questão, se me permite, sobre dois aspectos que eu julgo que sejam importantes, né? Primeiro é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável, ele contempla hoje, depois de uma discussão mundial que começou em 70... E essa palavra, Europa, inclusive, virou moda, né? Virou moda, mas ela foi sendo amadurecida e acabou na Rio+20 aqui no Brasil. Então, teve vários eventos internacionais, muitos países começaram a se agregar na discussão, né? E ela produziu um conceito sobre desenvolvimento sustentável que eu acho muito interessante, porque ela não coloca nenhum aspecto na frente de outro em termos de prioridade. Então, ela tem 3 pilares, que é o pilar do desenvolvimento econômico e tecnológico, que a propriedade rural precisa ter, a questão da inclusão e a questão social, que é um aspecto importante, e aspectos ambientais, preservacionistas, que deve ser preservado com o ambiente. Exatamente, os recursos naturais. E a Unesco, na década de 90, ela inseriu um outro conceito dentro deste conceito maior, que seria a transição cultural. E é uma coisa que eu sempre falo, inclusive, para meus alunos em aula, e a gente vê que é justamente aquela dificuldade que existe, não digo de uma geração para outra ainda, isso eu vou chegar num outro momento, mas eu digo para aqueles que são titulares da sua atividade,
eles migrarem de uma determinada maneira de atuar para uma outra maneira que é uma maneira diferente. Ou seja, ela vai sair da sua zona de conforto. E nós temos essa tendência natural, eu acho que a antropologia explica isso, é um comportamento humano de nós recusarmos ou não aceitarmos aquilo que é novo, que é diferente. Né? Então, o que acontece? A tecnologia são ferramentas que são desenvolvidas pelos centros de pesquisa, como a nossa universidade, enfim, que fazem com que o homem venha utilizá-lo de forma a melhorar os seus resultados. Então, essa transição cultural que é necessário que o produtor assimile para se manter no negócio e consiga evoluir no negócio, eu acho que é uma transição tão importante, talvez, ou mais difícil, inclusive, do que a transição de passar essa tecnologia para os seus filhos. Então, eu até comentava contigo antes de começar o programa, com relação ao fato de que, se não houver negócio, o herdeiro não tem como herdar. Ou seja, o negócio não se sustenta, não se mantém, Claro. não se inova. Exatamente. Então, para que a propriedade se mantenha ativa hoje, no setor de leite, por exemplo, e em vários outros setores é a mesma coisa, se não houver essa transição cultural de absorver a tecnologia, se modernizar e atingir os parâmetros e exigências de mercado, que são muitas vezes regulados por legislações federais, como é o caso do leite, por exemplo, este produtor ele não vai conseguir se manter no mercado com essa atividade, que é um problema seríssimo, seríssimo. Portanto, ele não vai nem ter como passar para os seus herdeiros, os seus filhos, né? Então, acho que nós temos duas coisas que têm que ser muito bem trabalhadas junto aos produtores e aos filhos dos produtores com relação a esses dois aspectos da transição cultural e da transição familiar. Quer dizer, tu passa de pai para filho, mas tu também tem que manter o negócio numa atualização tecnológica permanente. Permanente. Atualmente, por exemplo, em 2018, o Ministério da Agricultura produziu uma normativa falando sobre a questão da qualidade do leite, sobre o processo de gestão, desde a propriedade até a indústria, exigindo níveis e parâmetros que deverão ser atingidos, né? Esses níveis e parâmetros, se não forem atingidos, automaticamente o produtor ele vai ficar fora de mercado. E ficando fora de mercado, ele não tem propriedade para deixar para o filho. E a única solução que existe para fazer com que ele permaneça é fazer com que esse conhecimento chegue até ele, porque muitas vezes não é questão dele não querer atender. Aliás, a maioria das vezes é isso. Não é que ele não queira atender, é que ele não sabe o que precisa fazer para chegar naquele... A falta de assistência técnica, a falta de conhecimento. Que é uma coisa que a universidade tem atuado muito fortemente, né? Que é dar essa assistência técnica para os produtores, especialmente aqui na nossa região, né? Uma coisa que eu queria pontuar, inclusive o telespectador, né, já assistiu na matéria que tu apresentasse no início do programa, é justamente uma característica que a nossa Universidade de Passo Fundo tem, que eu vou dizer, eu sou formado numa universidade federal, e sou muito grato por isso, mas trabalhando aqui na universidade eu tenho plena convicção da qualidade de ensino que nós damos e o treinamento que nós damos, né, para os nossos acadêmicos. Então, por exemplo, nós temos a possibilidade, nós fazemos isso, como foi possível ver nessa matéria, de fazer um treinamento dos nossos acadêmicos, que são muitos deles oriundos do campo. E esse treinamento... Que vem aqui procurar a formação. Então, essa é uma pequena fração de jovens que, como eu te disse, que pretendem trabalhar no campo, mas tem muitos outros que gostariam, mas acabam não vindo. Então, nós temos que ir até lá. Mas esses que nos procuram, que são nossos acadêmicos, eles também são um alvo principal, não só como na formação acadêmica, mas da extensão, porque eles vão ser os agentes que vão multiplicar as informações dos conceitos que eles vão receber dentro da universidade. Então, essa possibilidade que nós temos de receber, por exemplo, na minha área de reprodução animal, de bovinos e equinos, né, principalmente, a possibilidade de nós fazermos aulas práticas com eles dentro do campus da universidade, coisa que muito poucas universidades dispõem para os seus acadêmicos, né? Ter um rebanho de bovinos de leite à disposição para aprender a fazer todos os procedimentos. Depois disso, pegar esse acadêmico, visitar as propriedades dos pequenos produtores, médios e grandes, para eles sentirem a importância social que o trabalho representa. Quando a gente vai visitar uma propriedade rural, sempre a gente vai encontrar o filho, que é pequeno, o neto, crianças de 4, 5, 6 anos.
E eu sempre me emociono. Que naturalmente já estão participando desse processo, né? Já estão aprendendo. Eles nasceram praticamente dentro desse ambiente e eu fico muito sentido de perceber quando a gente pergunta para uma menina ou para um menino na propriedade o que tu queres ser quando tu crescer. Eu quero fazer a mesma coisa que meu pai faz, que a minha mãe faz e tal. E eu fico muito triste de pensar que muitos deles não vão poder permanecer na atividade justamente em função desse trabalho. E esse é o motivo pelo qual a gente está tão envolvido e eu fico muito feliz de trabalhar junto à universidade porque, olha, é uma realidade. A Universidade de Passo Fundo ela tem uma postura, um foco, um fomento na questão da extensão, que eu, particularmente, eu já estive visitando universidades fora do Brasil, enfim. Nos Estados Unidos isso é uma coisa muito forte, muito forte. E eu acho que a nossa universidade ela tem essa característica que desperta no aluno não só a questão profissional e de prestação de serviço, de forma de ganho, de remuneração, enfim, mas a importância social que ele tem para aquela família, para aquela criança. E tu vê, no caso pontual desse projeto, nós estamos falando do leite, né? O leite está na mesa das pessoas todos os dias. Todos nós consumimos leite, né? Agora, para falar um pouquinho, professor, do impacto desse projeto na vida do aluno, é que nós vamos, antes do rápido intervalo, ouvir o depoimento do Tiago, que fala um pouco do papel do médico veterinário e como é que isso muda a sua experiência a partir do projeto. O produtor que é tecnificado, ele tem uma visão geral do mercado que está acontecendo, sabe do que ele precisa. Então, o médico veterinário inserido nessa propriedade, ele tem um papel mais de organizar e manter o que está acontecendo do que realmente tratar um animal, ou sei lá, prevenção. Na verdade, a propriedade técnica hoje, ela está prevenindo o que pode acontecer. Já um produtor que não está buscando a tecnologia, que não tem informação, geralmente o médico veterinário vai atuar como médico mesmo, né? Cuidando desses animais. Geralmente os animais estão doentes, está totalmente errado a forma de manejo, de bem-estar, e isso reflete totalmente na produção e, consequentemente, em menos lucros. Ali onde tu vai realmente aplicar tudo que tu aprendeu na sala de aula na prática, e na prática é um pouquinho diferente do que está no livro, no papel ali, é totalmente diferente. Tu tem que ter essa prática para te poder ser um excelente profissional. Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de extensão que busca promover a sucessão familiar e estimular a produção pecuária na região. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor mestre na área de reprodução animal, João Inácio do Canto. Mas antes, vamos conferir alguns dados sobre o envelhecimento da população rural no Fique Sabendo de hoje. Você sabe da importância do fortalecimento da agricultura familiar? Enquanto a população rural está envelhecendo, os mais jovens continuam a migrar para os centros urbanos. Segundo um levantamento do Censo Agro 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2006, as pessoas com mais de 65 anos representavam 17,52% da população do campo. Atualmente, esse grupo gira em torno dos 21,4%. A faixa etária entre 55 e 65 anos de idade aumentou de 20% para 24%. Já a porcentagem entre os jovens de 25 a 35 anos diminuiu. Em 2006, a porcentagem de jovens no campo era de 13,56%. Atualmente, é de 9,48%. Professor, aliás, o envelhecimento não é só no campo, né? Ele é generalizado. A nossa população está envelhecendo e os jovens não estão substituindo na mesma velocidade essa geração. Isso, a médio prazo,
falando de uma função, né, tão importante na sociedade, que é a produção de alimentos, pode ser muito danoso, né? Hoje o campo ele vive essa realidade, que é a nossa pirâmide está se invertendo, quer dizer, a expectativa média de vida está aumentando, a mortalidade diminuindo e a taxa de crescimento também tem diminuído bastante, conforme a gente vê pelos levantamentos do IBGE. Com relação à questão da pecuária bovina, se tu me permite trazer alguns dados aqui para a gente analisar, o rebanho brasileiro bovino comercialmente é o primeiro do mundo. Ele tem 220 milhões de cabeças. O Rio Grande do Sul, ele conta com 13 milhões de cabeças. 13 milhões. Em gado leiteiro, são 1,13 milhões de cabeças. 85% das propriedades rurais que trabalham com leite são responsáveis pela entrega do leite cru para laticínios, para cooperativas ou para queijaria. E isso representa 65 mil propriedades. Pequenas? Pequenas propriedades. Pequenas propriedades gerenciadas pela mão de obra familiar. A gente produz o suficiente para exportar? A gente exporta muito? Existe bastante produção, existe para exportação também. A questão é a qualidade do leite, que é o aspecto fundamental que muitas vezes acaba barrando. E agora, com essa nova normativa que eu comentei, vai acabar restringindo ainda mais o mercado. Mas com relação à questão do envelhecimento, eu tive a oportunidade de ver isso numa visita que eu fiz para os Estados Unidos, agora, o ano passado. Eu fui visitar a Universidade da Flórida, né, num projeto de extensão. Eu estou procurando fazer, nós estamos procurando, a universidade, levar o aluno para conhecer outras propriedades em outros países, isso com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile. Eu estive no Chile agora falando com o setor de agropecuário ganadeiro, serviço de vigilância sanitária ganadeiro. Justamente para... outra característica da nossa universidade, que eu acho muito interessante... Os convênios internacionais. Que é dispor de convênios internacionais e promover a aproximação dos acadêmicos, visitando propriedades em outros países, né? Então, eu fui visitar na Flórida, levei meus 2 filhos estudavam aqui no Integrado, né? Então, também são alunos da universidade, a minha esposa também hoje estuda aqui na universidade. E essa aproximação internacional acho que nos traz uma vivência muito grande. E o que a gente observa? Observa que nos Estados Unidos, por exemplo, o americano também não quer ficar trabalhando no campo e quem está assumindo essa função são os latinos. Então, tu encontra colombiano, venezuelano, mexicano, brasileiro, Mas ele assume como empregado ou ele compra a propriedade? Assume como empregado. Como empregado. Quer dizer, o dono vem para a cidade e ele fica cuidando da... O dono é o gestor do processo, né? Trabalhando com a gestão dos números, que é uma coisa que as propriedades são muito diferentes daqui. São propriedades maiores, com um número de vacas muito maiores, enquanto a média de vacas, em média no Rio Grande do Sul, varia de 30 a 40 vacas, tendo propriedades com 2.000 vacas, propriedades maiores, né? Nos Estados Unidos, rebanhos maiores com 2.000 e 2.500, isso na transição de 1950 para cá, se observa muito bem a diferença do crescimento de produção de leite com um número de vacas muito menor. Olha só. Mas isso dá uma qualidade, então, claro, né? Sem dúvida. E é a tecnologia que permite isso, né? Que exige. Né? Então, muitas propriedades acabam saindo do negócio e quem fica no negócio são os empreendimentos maiores e acaba tendo um impacto social porque aquelas famílias que trabalham no campo acabam ficando desempregadas muitas vezes. Um outro dado que eu queria trazer também interessante é que nós temos um acadêmico aqui que hoje ele mora no Oriente Médio, né? Nos Emirados Árabes. Ele trabalha com reprodução de equinos. Ah, sim, nós já falamos desse aluno. Sim, sem dúvida. Ele foi, inclusive, assim como vários alunos desse semestre trabalhavam com reprodução, e temos vários grandes profissionais, né? Ele hoje trabalha lá. E é muito meu amigo, a gente conversa seguidamente e tal. E ele estava me dizendo que no Oriente Médio ocorre um processo semelhante com relação à questão da mão de obra. E quem vai para o Oriente Médio é o pessoal da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, do Irã, do Iraque, que são países do outro lado, né, no continente, enfim, próximos, mas que estão migrando para ocupar um espaço. Então, existe um processo mundial, né, não só com relação à questão do envelhecimento da sociedade,
e que impacta no campo justamente nesse processo. E tem um impacto social, porque daí tu tem gente desempregada, tu tem gente imigrando para poder fazer esse trabalho, quer dizer, isso muda toda a configuração do próprio cenário social. Sim, né? O Brasil mesmo, recebendo esses imigrantes da África, já está acontecendo isso, quer dizer, tem muitas empresas, não só rurais como urbanas, né? E o que é bom, né? Quer dizer, são pessoas que estão sendo contratadas e estão movimentando mão de obra de um tipo de trabalho que daqui a pouco está sendo redirecionado. Né? Então, são desafios, o dinamismo da sociedade é muito grande e os produtores eles têm que estar atentos, mas o importante é justamente trazer a discussão, inclusive a nível de gestão federal, estadual e municipal, para que a gente se prepare, a exemplo dos países que já passaram por o processo, que estão numa fase mais adiantada, que a gente possa interferir de forma positiva, né? Professor, agora sim, ó. Bom, nesse projeto, o que é possível observar em relação ao fim dessas propriedades? Então, se acontece, por exemplo, do proprietário ir envelhecendo, não conseguir um sucessor, o que acontece com essa propriedade quando chega num ponto de esgotamento? Ou ele falece, ou ele não pode mais, porque ela é uma pequena propriedade, a família não tem quem faça a sucessão. O que acontece com essa propriedade? Isso é uma coisa muito interessante, né? A alternância de titularidade da área. Normalmente é passada de geração para geração, mas acaba se esgotando em um determinado momento. E aí o que acontece? O vizinho acaba comprando, faz uma gleba de terra um pouco maior. Daqui a pouco as coisas elas vão ficando mais difíceis para essa gleba maior, e ele acaba passando e vão formando grupos maiores, né? É claro que existem possibilidades diferentes de condomínios, né? Hoje existe... Eu estava falando com uma acadêmica nossa que trabalhou em condomínio de gado leiteiro, que são robotizados, né? Essa é uma outra coisa que eu acho espetacular, a exemplo do que se faz no exterior, aqui no nosso estado, no nosso país mesmo, na nossa região. Os alunos eles têm a possibilidade de fazer o treinamento na parte de veterinária, na parte de agronomia. Eu vou falar na veterinária, que é a minha área, né? Em fazer treinamento em propriedades de alta tecnologia, com o acompanhamento do professor. Então, eles têm a possibilidade de acompanhar esse processo em novas propostas de exploração pecuária. Na forma de condomínio. Sabe que condomínio, quem não sabe disso, que morar em condomínio é difícil. Trabalhar em condomínio também é difícil. Mas são alternativas... Qual a diferença do condomínio e da cooperativa nesse caso, né? Não tem, a condomínio é porque é na mesma área só. No caso, não deixa de ser uma cooperativa, a gente chama de condomínio, uma propriedade em que existem vários produtores que alocam os seus animais ali para uma gestão única. Entendi. Né? Então, é uma gestão compartilhada dos animais. Ou seja, existe um gestor e existem animais de diferentes proprietários que coexistem naquele espaço. Com o acompanhamento dos respectivos proprietários, entende? Então, isso é uma coisa bem... É uma alternativa que existem 4 condomínios muito grandes aqui no estado, né, que os nossos alunos estão trabalhando junto a eles, mas é uma alternativa que existe justamente com relação a esse esgotamento da pequena propriedade. Agora, imaginemos o seguinte, em cada propriedade existe uma família, que é o proprietário, né? E em cada propriedade, além da família, existem as famílias que são contratadas para trabalhar junto à propriedade. Junto com aquela família. Então, imagina o seguinte, para cada propriedade pequena que não dá certo, são 2 famílias, se nós botarmos 4 pessoas para cada família, são 8 pessoas. Se a gente multiplicar isso por 65 mil no caso do leite... claro que não vão ser todas, mas, enfim, a quantidade de pessoas que vai entrar no processo de êxodo rural, e muitas delas, infelizmente, Bibiana, elas acabam sendo marginalizadas nos grandes centros urbanos, caindo em problemas de droga, de prostituição, e que a gente fica, fome, desrespeito, são pessoas que ninguém enxerga muitas vezes, né? E que teriam uma vida digna no campo se nós pudéssemos e conseguíssemos chegar com mais força a eles. E essa é a proposta do projeto. Esse projeto, eu tenho uma frustração muito grande com relação, até agora pelo menos, eu vou trabalhar para resolver essa minha frustração,
mas é com relação ao alcance do nosso trabalho. Sim. Nós temos... Abrangência, né? Uma abrangência. Nós temos nos nossos cursos aqui, eu estava falando com o professor Heraldo Zanella, que é o diretor, 1.000 alunos da agronomia, 500 da agronomia e 500 da veterinária. Quer dizer, são 2 cursos plenos, com uma formação extraordinária e de origens diferentes, né? Então, esses alunos, eu vou começar um processo juntamente... Que por natureza, já tem uma relação com esse espaço. Com o agronegócio, sem dúvida. Com o agronegócio, com o campo, claro, com o alimento. Sem dúvida, sem dúvida. Então, juntamente com os coordenadores dos cursos e trazendo outras áreas de conhecimento, daqui a pouco até a tua área de conhecimento, que é a artes, né? E a comunicação, que é uma coisa extraordinária, né? Se não tiver comunicação, a gente não faz a informação chegar na comunidade, muitas coisas bacanas que a gente produz, né? Mas é construir uma linha de trabalho por intermédio desses extensionistas natos, que são nossos alunos e que têm a sua origem no campo. E que, por terem a sua origem no campo, tem uma escuta do campo para eles também, né? Sem dúvida. Se eles resolvem voltar, o campo vai escutá-los, porque é dali que eles vêm, eles são reconhecidos, né? Isso melhora muito a escuta também. Bibiana, olha, eu admiro muito a comunicação por isso, sabe? Por essa capacidade de conseguir perceber na diversidade das informações a sua essência. Isso que tu está dizendo agora, por exemplo, é uma coisa que parece um detalhe, mas é uma coisa fundamental. Tu conseguir acessar uma comunidade sendo estranho... É muito mais difícil. É uma coisa. Agora, tu ser introduzido numa comunidade por intermédio de alguém que é referência na comunidade é outra coisa muito diferente. E se essa pessoa for o agente, o protagonista de fazer a transformação, é muito mais diferente. Então, nós temos o caso, por exemplo, do município de Nicolau Vergueiro, que nós fomos visitar. Que é aqui pertinho, né? Pertinho. Uma hora, menos de uma hora daqui, né? Nós fomos visitar outro dia, porque tem uma aluna, a Heloíse, que é filha de um profissional da área de leite, inclusive, e nós fizemos um dia de campo espetacular, visitamos uma fazenda, comemos um costelão ao meio-dia, visitamos várias propriedades rurais de pecuária leiteira, jogamos um futebol naquela pracinha no centro de Nicolau Vergueira, comemos um galeto com massa, voltamos de lá às 10h30 da noite, depois de conversar a noite inteira com os produtores, fizemos uma Que fonte de aprendizado para o nosso aluno, né? Todos, e para o produtor. Todos. E para mim, eu sempre digo para os alunos, 2 coisas são importantes. Primeiro é comer bem, sem dúvida. E uma outra coisa é que a gente que está tendo a oportunidade de participar da organização, somos quem mais aprendemos e esse recurso intelectual que a gente acaba levantando no campo são as informações que a gente vai levar para o acadêmico em sala de aula. E depois ele vai acabar reciclando. Então, é um trabalho muito gratificante. Não tem uma forma mais pontual de enxergar o impacto direto do que se faz dentro da universidade na vida das pessoas lá fora e vice-versa. Daquilo que acontece na vida das pessoas e como isso muda até a maneira de fazer ciência. Né, professor? Eu acho que essa interação entre a formação acadêmica com os projetos de extensão que geram pesquisa, que é uma característica da nossa universidade, principalmente numa região de alta produção de grãos, produção de carne, produção de leite. Uma coisa que eu não comentei, que a pecuária bovina, naturalmente, ela é leiteira, ela é pecuária de produção de proteína de origem animal, a carne. Eu tenho observado também o perfil do acadêmico e do aluno e daquele jovem que trabalha com propriedades de pecuária de corte, que é um outro perfil, não um outro perfil, mas é uma outra especialidade de produção. E que também demanda de necessidades, que tem desafios tecnológicos, né? A nossa região é uma região produtora de grãos e que tem o período de inverno como sendo um espaço que poderá ser ocupado pela pecuária de corte. O movimento da entrecultura, né? O período de pousio, e que muitos produtores muitas vezes não utilizam essa área por não ter a informação de que não é o gado que compacta o solo, mas sim o manejo que for dado. Então, são informações que vão ter um grande impacto, inclusive, na rentabilidade da propriedade. Hoje tem trabalhos que comprovam, isso eu falo em aula para os alunos, não são dados meus, são dados de grupos de pesquisa de universidades federais, muito bem constituídas de pesquisadores, enfim, que demonstram que a lucratividade do sistema integrado, não da produção do grão ou da produção de carne, pecuária, mas que do sistema integrado ele é muito mais eficiente do que de monocultura, por exemplo. Inclusive do ponto de vista ambiental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Professor, o assunto está ótimo. Eu acho que nós poderíamos aqui fazer um outro programa daqui uns dias de novo para voltar a falar desse assunto, até porque isso é uma coisa que afeta a nossa vida, né? E a gente consegue perceber o quão importante é olhar para esse cenário
cenários, investir tempo e conhecimento nesse cenário, e como isso pode reverter para um benefício que é social, que não é só econômico, não é só na minha mesa, mas na vida das pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Nós temos um outro projeto de extensão que fala sobre a cadeia produtiva de equinos. Esse é um projeto que já ganhou o mundo, desculpa, mas realmente a gente tem uma liderança, a universidade aqui, ela é protagonista de eventos internacionais e que eu fico à disposição. Eu já falei para a professora Nádia que estaremos à disposição para um novo convite. Com certeza, vamos voltar sim. Vamos dar um espaço para outros cursos, mas voltamos logo com vocês, tá bom, professor? Obrigado. E você pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e os programas na íntegra estão disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto ou pesquisa realizado aqui na UPF. Eu espero você. Até lá!